Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Jacó, sou fundador do Instituto Ana Carolina. Queria falar com vocês hoje sobre um tema que todo dia as pessoas me procuram para perguntar. Muita gente chega comigo e pergunta: como é que eu consigo me livrar da raiva? Aquele sentimento de irritação que faz com que as pessoas se afastem de mim, eu não consigo conviver bem. Geralmente o que eu respondo é o seguinte, para a pessoa entender melhor, eu utilizo a metáfora do bolo. E essa metáfora é o que eu vou perguntar para você. Você já fez alguma vez um bolo na sua vida? Ou já viu alguém fazer? Como é que você faz? Qual é a receita de bolo? Você precisa dos ingredientes. Qual geralmente os ingredientes que você utiliza no bolo? Você precisa de ovo, você precisa de fermento, você precisa de farinha de trigo, você precisa do açúcar. São vários ingredientes que fazem que no final você tenha como resultado o bolo. A raiva, ela é igualzinha, ela é feita de ingredientes. Aí você me pergunta, quais são esses ingredientes? Analisa só como é que o que tem atrás da raiva, para você ficar com raiva. Não é frustração, você está com uma alta expectativa e de repente você se sente frustrado por não ter alcançado aquela expectativa. Alguma pessoa te decepcionou e isso gerou uma decepção que fez você ficar com raiva dessa pessoa. Aquele sentimento de raiva, de irritação. Será que não é inveja de você? O que é inveja? É de você querer algo que aquela pessoa tem e você não está conseguindo por algum motivo. Ou você não se sentir capaz. Isso também pode estar te gerando raiva. Será que você se sente culpado de ter feito algo na sua vida? Muitas das vezes essa raiva, ela ao invés de ser manifestada para fora, nas pessoas é manifestada para dentro, que a gente chama da autoculpa, você se culpar, é a raiva interior. Então observe que são vários ingredientes para que você tenha um comportamento final chamado raiva. E aí vocês podem me perguntar, ok, como é que eu faço para me livrar desse sentimento que me acompanha muitas das vezes, que é a raiva? Então, olha só, vamos aqui enumerar uma situação para que você possa entender como é que você pode lidar melhor com a raiva. Existe uma situação, vou dar uma situação para você. Analise o seguinte, você tem um amigo seu, que você gosta muito, de repente você está andando pela cidade, essa pessoa passa do teu lado e não fala com você. Você toma um susto com aquela reação. A pessoa passa bem do teu lado e você não entendeu por que ele não falou. Essa é a situação. O que vem logo depois em seguida? O pensamento. O pensamento. Por que será que ele não falou comigo? O que foi que aconteceu por ele não ter falado comigo? Esse pensamento, ele gerou uma emoção. Olha a construção, gente. Vão acompanhando comigo a construção. Qual foi a emoção? Emoção de decepção, um sentimento de raiva, um sentimento de frustração, um sentimento de rejeição. E que essa emoção, esse sentimento gerou um comportamento. Qual foi o comportamento que pode ter gerado em você? De você estar desesperado, chegar e ligar para ele para saber o que foi que aconteceu. Para você combater o inimigo com eficácia, você precisa conhecer o seu inimigo. Então, você conhecendo esse passo a passo, é muito mais fácil de você saber lidar com a sua raiva. Você concorda comigo? E o que foi que mudou nessa história toda? O que a gente pode fazer toda a diferença? Você reparou que a raiz do problema foi a interpretação que, nesse caso do amigo, você teve em relação a ele? Como você interpretou aquela situação? Já reparou que fez toda a diferença? Então é essa a resposta que eu deixo para você. A resposta é a solução para você melhor lidar com a sua raiva. É você saber interpretar as situações que estão acontecendo na tua vida de uma forma diferenciada. De uma forma positiva, ao invés de ser negativa. A maneira como você está interpretando, como você está vendo as situações na sua vida, vai fazer toda a diferença no controle das suas emoções. E a raiva é uma delas.